Boa noite a todos. Mais uma vez, a satisfação estar aqui, falando um pouco para vocês que a gente estuda na doutrina espírita. Ainda mais quando a gente vê as pessoas que estão aqui, né? Muitos são amigos da gente de longa data, pessoas que a gente vai conhecendo no tempo em que a gente está aqui na Terra. E isso é importante, porque eu acho que não só os amigos espirituais que estão aqui nessa casa hoje, isso eu acredito muito, nós estamos hoje acompanhados desses nossos amigos espirituais, e isso é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos, porque estar junto com amigos terrenos e amigos espirituais, tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor. Então, eu fico bastante satisfeito em estar aqui e estar laudeado de vocês. Tá? Eu vou falar hoje sobre humildade. Eu montei essa palestra baseando no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Então vamos lá. Lá no século 17, 1800, apesar de eles já não acreditarem mais que a Terra era o centro do universo, mas eles acreditavam, o orgulho humano acreditava ainda que a Terra fosse o único mundo, dentro das características que eles traçaram por ser mundos. Tá? Mas não. O telescópio de Galileu nos mostrou que não só a Terra, e também não só os planetas que circulam em volta do Sol, mas a Lua também tinha direito de ser chamada de mundo. Porque também tinha crateras, também tinha montanhas, também tinha calotas polares e também tinha nuvens. Então a Terra não era o único mundo. Mas o orgulho humano não se entrega. Se nossa Terra não é o único mundo, o Sol. Esse sim. Esse então era o único mundo. O Sol era o centro do universo. E aí a gente tem uma ideia, nessa foto, do tamanho do Sol, o nosso Sol. Vejam a Terra aqui. Vê que o Sol nem cabe na foto. Né? Dentro do Sol cabe 1 milhão de terras, para ter uma ideia do tamanho que é o Sol. Então eles acreditavam que o Sol fosse o centro do universo. Mas não. Descobriu-se que o Sol era apenas mais uma estrela solitária, pequenininha. Hoje a gente chama ela de estrela de pequena grandeza, que fazia parte de um conjunto de estrelas muito maior, que eles chamaram de galáxia. Galáxia da Via Láctea. Bom, já que a Terra não é o centro do universo, se o Sol não é o centro do universo, já que existem galáxias, então a galáxia, a nossa galáxia Via Láctea, essa sim, essa é o centro do universo. Mas não. Descobriu-se que a galáxia Via Láctea não era a única. Existem bilhões, trilhões, quatrilhões, olha, e nem sei quantos bilhões aí, porque ninguém descobriu tudo ainda e vai ficar muito tempo descobrindo. De galáxias. E eu li esses dias atrás, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, do que eu estou apresentando para vocês, que foi descoberto mais uma galáxia, mais um conjunto de estrelas. E ela é tão grande, mas ela é tão grande que ela tem um buraco negro, que se esse buraco negro estivesse na nossa galáxia, nós já tinha consumido toda ela. Mas nessa galáxia ele sobrevive, e a galáxia também sobrevive. Só para vocês terem uma ideia, se o homem pudesse viajar na velocidade da luz, para chegar nessa galáxia, nós íamos demorar 2,5 bilhões de anos, viajando na velocidade da luz. Dá para ter noção da distância que esse pequeno aglomerado de estrelas está? Mas o orgulho humano não se entrega. Nós temos que ser importantes, temos que ter importância nesse universo. Então nós paramos de pensar em planeta, em Sol, paramos de pensar em galáxias e começamos a nos fixar nas pessoas. Nós, seres humanos. Nós sim, então, somos importantes. Sem nós, esse planeta não seria o planeta que é hoje.
Será? Se nós pegarmos a história do planeta Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, desde o início da criação do planeta, até o momento em que surge o homem, dentro da história do planeta, o homem surgiu na Terra, já tinha percorrido-se 99,998% da história da Terra. Nós chegamos agora. Ou seja, nós não somos responsáveis nem pela criação e nem pela vida que se desenvolveu nesse planeta. Nós não estávamos presentes. Não podemos levar esse título. Tudo bem, tudo bem. Não somos tão importantes para o planeta, mas nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Deus fez nós a sua semelhança. Percebe-se o zelo do Criador em nós. Essa perfeição que somos nós. E isso foi defendido, gente, por religiões, ainda se defende, mas foi defendido radicalmente por religiões e outros grupos radicais por muito tempo. Será? Será que nós somos tão perfeitos assim? Com o mapeamento do genoma, com os mapeamentos genéticos, descobriu-se que um chimpanzé tem 99,7% dos genes ativos que existem no homem. Entre nós e os chimpanzés tem uma diferença mínima. Dá para dizer que nós somos praticamente iguais. Se Deus criou nós a imagem e semelhança dele, criou o chimpanzé também a imagem e semelhança dele. Não somos tão perfeitos assim. Tá bom, tudo bem. Se nós não somos imagem e semelhança de Deus, se nós não temos a Terra como centro do universo, nem o Sol, nem as galáxias, se nós não participamos da formação desse planeta, mas nós somos os seres inteligentes, os únicos seres inteligentes do universo. Isso nós acreditamos ainda hoje. Que de todo esse aglomerado de estrelas que eu contei para vocês, nós somos os únicos seres racionais. Será? Será mesmo? Em 1857, Allan Kardec e Hippolyte Léon de Desire escrevem um livro baseado em informações que os espíritos lhe dão em sessões mediúnicas através de médiuns. Chama-se Livro dos Espíritos. E nesse livro, Allan Kardec, depois usou esse cognome Allan Kardec para não confundir com as obras literárias que ele tinha antes. Nesse livro, ele fala sobre Deus. Ele fala sobre espíritos, que todos somos espíritos e que os espíritos vivem nesse universo todo que eu apresentei para vocês. Ele fala sobre as leis divinas que regem esse universo todo que eu apresentei para vocês. Ele fala sobre as alegrias e as tristezas de viver nesse planeta chamado Terra. E nesse livro, em 1855, Kardec faz uma pergunta aos espíritos durante uma sessão mediúnica. Porque naquele tempo, há 160 anos atrás, eles falavam muito sobre vida fora da Terra. Mas eles conheciam sequer as galáxias, eles conheciam os planetas, alguns sóis. E ele pergunta para os espíritos: todos os globos que circulam o espaço são habitados? Olha só o que os espíritos respondem. Sim. Simples assim. Sim. Todos os globos que circulam no espaço são habitados. Na galáxia, eles calculam que deve existir mais ou menos 200 bilhões, isso é cálculo, de estrelas. Cada estrela deve ter alguns centenas, dezenas, centenas, talvez milhares de planetas girando em torno deles. Todos eles têm vida. Todos. A resposta deles é sim, todos. Mas eles não se contentam com isso.
Porque eles sabem do orgulho humano, sabem que nós somos orgulhosos. E respondem lá: o homem terreno está bem longe, mas bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência. Bondade e perfeição. Em perfeição, então, estamos muito longe. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. E é verdade. E é verdade. Mas se você ainda se acha grande coisa, depois de ter tirado um pouco desse orgulho que você tem, segundo o IBGE, nós vamos viver em torno de 75 anos aqui no Brasil. Essa é a idade média de vida de uma pessoa que vive no Brasil. Se nós pegarmos esses 75 anos que você vai viver aqui, com esse corpo, e dividimos ele só pela idade da Terra, nem vamos falar para frente, só pela idade da Terra, 4,5 bilhões. Isso vai dar um número mais ou menos assim estrondoso, que não tem calculadora que passa, tá? Você tem que fazer uma escala. Então vai dar 0,0000001. Ou seja, o tempo, 75 anos, que você está passando por essa vida aqui na Terra, em relação à idade do planeta, é nada. Nada. A tua vida aqui na Terra, nesse momento, é nada. Se eu fizer assim, foram-se 100 vidas que você passou. É nada. Perante tudo esse cosmos, isso é nada. Tem gente que desperdiça esse nada, acumulando coisas. Se sente proprietário de alguma coisa. Tem gente que desperdiça esse nada enganando pessoas, enganando a si mesmo, fingindo ser quem não é. Porque a ciência, e é verdade, gente, esses dias atrás eu estava com meu filho no colo. Esses dias atrás. Hoje ele está com o dele. E amanhã o filho dele vai estar com o dele. E eu sumi da Terra. Eu sumi daqui. Tão rápido passa isso que você não enxerga. É muito rápido. E quando você faz uma certa idade, então piora. Porque parece que anda mais rápido ainda. Não é verdade? Então, como diz um amigo meu, né, até os 50 anos você monta o teu corpo físico. Dos 50 em diante você desmonta. É verdade, né? A gente desmancha depois dos 50. Não tem o que segure mais. Ó, os homens sabem disso. Você para de ter bíceps e começa a ter pânceps. Tá? E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pode ser o maior academista da vida, mas vai ter. Mulheres também vão ter isso. Porque a lei da gravidade, ela chama tudo para baixo. Nós não escapamos disso. Tem uma piada que diz que você só começa a perceber que está ficando velho quando você chega no café da manhã e vê que tem mais remédio na mesa do que alimento. Né? É que você está ficando velho. Ou quando você vai viajar, na tua necessaire tem mais remédio que perfume, desodorante, creme. Aí você percebe que você está ficando velho. E é bem isso. Não tem o que fazer. Você vai envelhecer e vai para o mesmo lugar que todo mundo vai. E isso passa muito rápido. Muito rápido. Mas, infelizmente, apesar de não ser grande coisa, apesar de não ser coisa boa, apesar de estar se desmontando, isso que nós temos é nosso. É nosso. E tudo que é nosso é bom. E eu tenho pleno orgulho de ser quem eu sou. Quem é que não tem? Tem, né? Só que tem um problema. Quando essa perfeição que é você, quando acontece alguma coisa errada com essa perfeição que é você, você sofre. Mas por que você está sofrendo? Qual é o motivo? A palavra chama-se orgulho. Você sofre porque você tem um tremendo orgulho. E não admite que essas coisas podem acontecer com você. E acontece. E acontece mesmo.
por isso que Jesus falou que quem é feliz não são os orgulhosos. Quem é feliz são os humildes. No momento em que Jesus, acompanhado de uma multidão, ele percebe que ele está acompanhado de uma multidão de pessoas miseráveis, doentes, estropiados. Ele sobe até um monte, que naquela época era chamado de Monte das Oliveiras. Hoje é chamado Monte das Bem-aventuranças. Com toda aquela multidão. E lá em cima ele vai proclamar o maior discurso motivacional da história da humanidade, chamado Sermão do Monte. E ele começa esse discurso falando dos humildes. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Por que Jesus usa pobres de espírito para dar sinônimo de humildes? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que é pobre materialmente, não é o ponto de partida para ela ficar rica materialmente? Não é verdade? Uma pessoa que é pobre materialmente, um prego já é patrimônio, não é verdade? Então, é o ponto de partida para ela ficar rica materialmente. Uma pessoa que é pobre de espírito, é o ponto de partida para ela enriquecer-se espiritualmente. E para você ser ponto de partida, a principal situação que você tem que estar é humilde. Por isso que Jesus chama de pobre de espírito os humildes. Dessa forma, Jesus se dirige a estes humildes, que exatamente eles são capazes de ouvir, uma vez que os outros não estarão interessados, pois se acham cheios de conhecimento. Existem pessoas que já não estão mais a fim de conhecer. Os orgulhosos simplesmente acham que sabem tudo. E não vão dar partida, não vão começar uma partida para ideias novas. Por isso Jesus chama aqueles que ele conhece como humildes. Né? E a palavra humildade vem da língua copta, é uma língua antiga egípcia. Humus significa terra. Terra. Tá? Então, humildade, e para quem estuda um pouco, assim como a gente aqui no centro estuda, as energias que correm no nosso corpo, sabe que nós temos chakras. O primeiro chakra, o chakra que nos liga à terra, é chamado de chakra básico. É um chakra vermelho. É o primeiro chakra. É o chakra onde nós somos mais animalizados. Tudo, orgulho, egoísmo, tudo que os animais têm, nós temos nesse chakra. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro chakra. Se você não dominar esse chakra, não existe condição de você adquirir evolução espiritual através dos outros chakras. Primeiro você precisa dominar esse chakra. Primeiro você precisa aprender a ser humilde. Primeiro você precisa aprender a ser humilde. Por quê? Porque a humildade é a principal virtude, pois sem ela nenhuma das outras é possível desenvolver. Não existe. Não existe perdão, gente, sem humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela até perdoa, mas da boca para fora. Se você fizer qualquer coisinha depois, que pise no pezinho, no dedinho, no final da unha dele, vem a vingança toda em cima de você. Não existe perdão sem humildade. Não existe caridade sem humildade. Porque o orgulhoso, ele até ajuda. Ele participa, ele colabora, mas ele está sempre pensando no retorno. Sempre pensando. Nem que seja para dar uma moeda para um mendigo sair do lado dele e parar de encher o saco. Mas ele está pensando sempre em retorno. Ele nunca tem compaixão com a dor dos outros. É difícil. Por isso você precisa ser humilde para você praticar a verdadeira caridade. Não existe, não existe amor ao próximo para um orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele ama especialmente uma pessoa. Sabe quem? Ele. E ninguém é comparado a ele. É difícil para ele dividir isso. Difícil. Então não
existe amor ao próximo sem a humildade. Por isso que Jesus começa falando de humildade. Você precisa ser humilde para você adquirir outros valores, outras virtudes. É impossível você subir nessa cadeia evolutiva se você não for humilde. Ok? Legal? Entenderam até agora? Eu podia até parar a palestra. Até aqui já está ótimo. Você entendeu até aqui. Mas vamos tocando. Então vamos traduzir. O que Jesus está dizendo aí? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, bem-aventurados significa felizes, né? Os pobres de espírito nós já definimos, são os humildes. Porque deles é o reino dos céus. Jesus dá uma continuidade na situação. Por que ele diz isso? Reino. Vejam bem, Jesus sempre falava em parábolas. Ele usava palavras que aquele povo entendia. Reino, pensa nisso. Se Jesus falasse em planeta Terra, eles iam entender? Qual é a ideia que eles tinham de geografia da época? Aonde eles viviam. Era um reino. Eles mal conheciam a Ásia Menor, que dirá a Ásia, que dirá o planeta. Então, quando Jesus fala em mundo exterior, ele fala em reino. Reino. Quando ele fala em planeta Terra, ele fala reino. Essa é a ideia. E céu. Aquele povo sofrido, naquela época, não mudou muito, acreditava que o único lugar de felicidade que eles encontrariam seria depois da morte. Seria o céu. Então, para eles, felicidades, viver num mundo feliz, seria depois da morte. Por isso Jesus fala, reino dos céus. Um mundo feliz. Jesus está falando de um mundo feliz. Esse mundo que a Terra está se transformando. Está se transformando. Se nós vemos 200 anos atrás, eu sempre falo isso, as pessoas enchiam o pinico e jogavam por fora da janela. Não se preocupavam com o seu ente passando lá embaixo. Uma das diversões na França, há 200 anos atrás, era fazer uma fogueira em passaponto e jogar um gato para ver quantos pulos o gato dava. Isso era alegria para ele. Vai fazer isso hoje. Experimente fazer isso hoje. Ou você vai ser algemado e preso na hora, ou vão ter linchar. Isso é evolução, gente. Então o nosso planeta está se transformando e vai virar um mundo feliz, esse mundo que Jesus falou. Então o que ele está querendo dizer, gente? Vamos traduzir. Felizes os humildes, pois eles receberão a terra renovada por herança. Nós, humildes, vamos receber. Nossa, eu estou me comparando. E aí a gente tem que tirar duas conclusões que são importantíssimas nessa frase de Jesus. Porque não adianta a gente ler o Evangelho, simplesmente entender o que Jesus está falando e esquecer. Nós temos que traduzir o que Jesus está falando. Naquela época ele falou assim, hoje ele falaria assim, porque nós já temos noção disso. Então, se Jesus está dizendo que os orgulhosos não terão vez nessa nova terra renovada, o que ele está querendo dizer para nós? Vamos entender uma coisa, isso é lógico. Os Espíritos dizem que esse novo mundo, essa nova era, será uma era de colaboração, de ajuda. Ela vai ser dirigida não por uma pessoa, não existe autoritarismo. É uma equipe que vai dirigir essa nossa terra. Equipe. E quem já trabalhou em equipe sabe quanto é difícil trabalhar com uma pessoa teimosa. Uma pessoa radical, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa orgulhosa. É difícil ou não é difícil? É muito difícil. É muito mais fácil você trabalhar em equipe com uma pessoa versátil, que fala e escuta. É muito mais fácil você trabalhar em equipe com uma pessoa que não é radical, que aceita a tua opinião. Uma pessoa. Por isso que os humildes terão que ser, pelo menos a maioria desse mundo. E a segunda grande conclusão, talvez a mais importante. Se Jesus está dizendo que só os humildes habitarão essa nova era, só os humildes habitarão essa nova era. O que é preciso para nós habitar essa nova era? Nos transformarmos em humildes. Quem é que vai mudar esse planeta? É
É o prefeito da cidade? É o governador? É a Dilma que vai mudar esse planeta? É o Papa? Quem é que vai mudar esse planeta? No momento em que nós mudarmos, nós como humildes, todos mudando, muda o planeta. Muda o planeta. Não precisamos ficar esperando ninguém. Depende de nós. Isso é o mais importante. É isso que Jesus está dizendo. É um recadinho que ele está passando. Orgulho e humildade. A palavra orgulho e a palavra humildade são muito confundidas hoje em dia. Por exemplo, orgulho. O nosso vocabulário é meio curto, então a gente acaba confundindo orgulho com felicidade, contentamento. Vou dar um exemplo. O meu filho passou no vestibular. Eu estou muito orgulhoso porque o meu filho passou no vestibular. Isso é felicidade, contentamento. Eu estou feliz. E é natural, todo mundo fica feliz porque o meu filho passou por uma etapa da vida. Agora eu vou mudar a frase. Eu estou muito orgulhoso porque o meu filho passou no vestibular. E ele deixou um monte de gente para trás. Mostrou que é mais inteligente. Aí eu estou usando literalmente a palavra orgulho. Aí é correto. Então a gente confunde muitas vezes contentamento com orgulho. Outra coisa, humildade. Humildade não é carência material. Aquela história de, conheci uma família muito humilde, uma casinha muito pequena, nossa, quase não tinha o que comer, as vestes muito surradas, nossa, muito, muito humilde. Será que eu posso dizer isso? Será que o fato de serem pessoas carentes materialmente, são pessoas humildes que vivem lá? Por exemplo, você pode me dizer que se a pessoa que está usando essas chinelas feitas de garrafa PET é uma pessoa humilde? Você pode afirmar isso? Não, de jeito nenhum. Ela pode ser a pessoa mais pobre que você já conheceu materialmente. Mas pode ser o cara mais arrogante que você já conheceu também. Você pode encontrar uma pessoa super humilde morando numa mansão. E pode encontrar uma pessoa super orgulhosa morando debaixo de uma ponte. Aliás, isso acontece muito. Porque quem está morando lá embaixo da ponte é porque é orgulhoso ao ponto de não conseguir se relacionar com as pessoas. E se isola. Isso acontece mesmo. Então, humildade não significa carência material. Mas afinal de contas, o que é humildade? Primeiro, humildade não tem nada a ver com mediocridade, com ignorância. Não tem nada a ver. As pessoas acham que a pessoa, só porque não sabe ler, não sabe escrever, é uma pessoa humilde. Também não é isso. Também não é isso. Humildade, gente, para ser humilde, presta atenção, esse é o primeiro ponto que eu vou falar hoje. Para ser humilde, você primeiro precisa assumir quem você é. Você precisa realmente assumir quem você é. Nem mais, nem menos. Quem você é. Porque se você for capaz de fazer alguma coisa, se você for capaz de fazer alguma coisa, e você não faz essa coisa por medo de falhar, por medo de crítica, isso não é humildade. Isso é orgulho. E se você não for capaz de fazer a coisa e se meter a fazer, isso também é orgulho. Também não é humildade. Porque você quer aparecer. Então é necessário que você conheça exatamente quem você é. Isso é humildade. Isso é humildade. Humildade tem muito mais a ver, gente, com limite. Assumir o teu limite. Assumir o teu limite. E quando você assume os teus limites, você entra em sintonia com uma coisa muito esquecida hoje, chamada dever. Dever. O orgulhoso, ele sempre vai dizer assim, esse aqui é meu direito. Esse é meu direito. Eu tenho direito a isso. Você dificilmente vai escutar um orgulhoso falar assim, esse é meu direito. Isso quem fala é um cara humilde. Pode perceber. Pode andar, isso não é. E quando vocês encontrarem, diga isso e empregue. Ajudem. Aposta. Ele vai ajudar. Então, entender os seus limites, você entra em sintonia com a palavra dever. E o humilde, ele sabe, ele conhece, ele vive a vida sabendo que ele precisa melhorar sempre. Isso é o ponto principal de um humilde. É uma pessoa humilde. Preciso melhorar sempre. Sempre, 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 sempre. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos
aprendemos sempre. Qual que é? Assim, gente, você pode ser o melhor médico do Brasil. Pode ser o melhor médico do Brasil. Mas em culinária, você é uma pessoa ignorante. E eu falo ignorante não de mal educado, né? Porque desconhece o processo de cozinhar. É perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Então você pode ser o melhor médico do Brasil e não saber cozinhar, e não saber fazer um arroz. Humildade é você saber que você é o melhor médico do Brasil e admitir que você é ruim na cozinha. Isso é humildade. Você pode ser o melhor pianista do mundo, mas você não consegue manter um relacionamento com o pai, com o filho, com a família. Um casal não dura uma semana com você. Você é ignorante em termos de sentimento. Em termos de inteligência emocional, você é ignorante, que é perfeitamente normal. Mas precisa se assumir isso. Isso é humildade. E por que que isso acontece, gente? Olha, esse universo que eu mostrei para vocês, tudo aí no comecinho, ele é estruturado em teias, cadeias, amarrações. Você sempre, olha a palavra que eu vou dizer de novo, sempre vai estar dando a mão, ensinando e ajudando alguém. Sempre. Sempre. E percebam, vocês fazem isso todos os dias. Mas sempre vai existir alguém que vai te dando a mão, te ensinando e te ajudando. Sempre. Percebam que vocês fazem isso também todos os dias. É assim, gente. Não escapa disso. Você jamais vai estar nem no começo e nem no fim da fila. Infinitamente vai existir isso, vai ser assim. Vai ser assim sempre. Sempre. Você sempre vai estar aprendendo e entender que você precisa sempre aprender, isso é humildade. Isso é o primeiro ponto da humildade. E Jesus, bom, agora você tem que falar só. Existe um exemplo, por isso que eu estou falando, eu tenho que contar essa história. Não tem como eu dar essa palestra, falar de humildade, se eu não contar sobre o Sócrates. Tá? O Sócrates, se sabem, era um grego, viveu há 500 anos antes de Cristo. Em determinado momento da vida do Sócrates, ele foi a um lugar, uma ilha, chamada Ilha de Delfos, onde se encontrava o oráculo de Apolo. Tá? Ele foi falar com uma pitonisa, de Piton. Em grego, só para ter uma ideia de que não existe nenhuma coincidência nisso tudo, pitonisa, Piton tinha a ver com transferência de informações, era quase que uma tradução de um telefone. Hoje a gente chama isso de médium. Que falava com o além, além à frente. Então ele vai falar com essa médium, com essa pitonisa. E a pitonisa chega perto de Sócrates. Você é o cara mais inteligente do mundo. Você é o cara mais sábio do mundo. Ela diz para ele. E o Sócrates, vou usar uma palavra, ele ficou meio ressabiado. Mas ele não falou nada, porque ir contra a palavra de uma pitonisa naquele tempo era ir contra uma cultura, uma tradição grega milenar. Então ele simplesmente se calou. Foi embora. Mais tarde o Sócrates é preso, porque ele está ensinando os jovens de Atenas a pensar. Isso é amor. As pessoas começam a ensinar os outros a pensar, é problema. E ele é preso. E no discurso de defesa, porque naquela época não tinha advogado, né? Talvez isso era bom, né? Ele vai fazer a defesa dele. E quando ele vai fazer a defesa, ele vai contar essa história. Então ele conta lá, fui lá na Ilha de Delfos, conversei com a pitonisa me disse que eu era o cara mais sábio do mundo. E eu pensei comigo, essa pitonisa só pode estar equivocada, não é possível. Eu não sou o cara mais sábio do mundo. E eu vou fazer uma coisa, eu vou sair por esse mundo de Deus e vou encontrar pessoas mais sábias e vou levar para a pitonisa para provar para ela que eu não sou o cara mais sábio do mundo. E ele vai. Naquele tempo ele vai atrás de classes. Então ele vai atrás de um artesão, pessoa que fazia esculturas, pessoa que tinha habilidade nas mãos. Ele vai atrás de um político e ele vai atrás de um filósofo. Se fosse hoje, talvez ele ia atrás de um pianista, de um escultor famoso aí, um político e talvez um cientista, né? Mais ou menos nesse sentido. Então ele vai falar com o artesão, ele conhece o artesão, chega para o artesão e pergunta, olha,
negócio é assim, assim, assado, eu vim bater um papo com você e ver tuas habilidades. E ele percebe que o artesão tem uma habilidade fantástica. E ele diz para ele assim, não é possível. Eu não posso realmente ser o cara mais sábio do mundo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Então a pitonisa está errada. Eu não sou o cara mais sábio do mundo. Mas aí ele começa a conversar com aquele artesão. E ele percebe que o artesão começa a conversar com ele sobre assuntos diversos. E acha que sabe tudo. E aí ele diz assim, não, esse cara não é o mais sábio do mundo. Falta a ele humildade. E aí ele vai atrás de um político. E esse eu vou pular, tá? Porque não vai adiantar em nada a nossa história, não vai contribuir em nada. Os políticos daquela época continuam sendo os mesmos políticos de hoje. Né? As pessoas assim, aquela falsa modéstia. Vamos passar para o filósofo, que seria hoje um cientista. E ele chega para o filósofo, e ele é filósofo. E começa a conversar com o filósofo. E o filósofo diz para ele assim, papai conta coisas que ele não sabia da filosofia. E ele fica encantado. E ele diz, esse senhor é mais sábio que eu não posso ser o mais sábio. Só que depois ele começa a conversar com esse filósofo sobre outros assuntos. E percebe que o filósofo achava que sabia de tudo. E aí ele diz novamente, esse cara não pode ser o cara mais sábio do mundo porque ele não tem humildade. E aí no discurso de defesa dele, lá no tribunal, ele vai dizer assim, então, vocês me perdoem, possam até me matar, mas eu descobri que eu realmente sou o cara mais sábio do mundo. E a pitonisa tinha razão. Porque eu, de todas as pessoas que eu conversei, sou o único que tem dimensão do que eu não sei. Sou o único que tem dimensão do que eu não sei. Isso é humildade. Humildade não é andar com o nariz... orgulho não é andar com o nariz para cima, e humildade não é andar com o nariz para baixo. Humildade é ter dimensão daquilo que você não sabe. Isso é humildade. E ter respeito às habilidades do outro também é humildade. Tá? Humildade é ter consciência daquilo que você ainda não conquistou. Porque todos nós, gente, vamos conquistar isso. Uma hora ou outra nós vamos conquistar isso. Vamos conquistar. E Jesus dá um exemplo fantástico disso. Na hora em que ele vai conversar com aquele mancebo chega para Jesus perguntando sobre os bens materiais. Ele chega, e é lógico, se eu fosse conversar com Jesus, eu ia fazer a mesma coisa que aquele cara fez. Ele tentou ser simpático com Jesus, não só ser agradável. Ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que é preciso para que eu entre no reino de Deus, no reino dos céus? E o Jesus fica em silêncio por um pouquinho, olha para ele e diz, bom? Por que me chamas de bom? Bom mesmo? Pai. Ou seja, resumindo a história, Jesus, o espírito mais perfeito que pisou nesse solo, não se achava bom. Não se achava bom. Ele sabia que ele só administra esse pequeno planetinha aqui no cantinho da galáxia. Que tem um cara no sistema solar que administra o sistema solar, que tem um espírito que administra o sistema solar, que sabe mais que ele, que tem outro que sabe mais que ele, que tem muita gente que sabe mais que ele. Então ele disse, bom mesmo só existe um. E eu vou dar o endereço desse cara para vocês. Esse que é bom mesmo. Vou dar o endereço, o nome e o endereço para vocês. O nome dele é Deus. Deus. Esse é o único que sabe tudo. E o endereço dele está por aí, está aqui conosco. Está lá na tua casa, está em todos os lugares. Você não precisa sair nem de casa para falar com ele. Pode ficar em casa. Basta pensar nele. Esse sabe tudo. Perto desse, nós somos pobres de espírito. Bem pobres de espírito. Porque assim, gente, veja bem, isso tem que ser entendido. Nós estamos dentro dessa amarração. Você pode ser o melhor médico do planeta Terra, mas lá em Júpiter, que é um planeta mais evoluído, você vai ser aluno. E você pode ser o melhor médico lá de Júpiter, mas lá no sistema de Arcturus, que existem civilizações mais adiantadas, você é aluno. Dever de aprender sempre.
Esse é o nosso objetivo. Isso é humildade. Isso é humildade. Isso chama-se evolução. Isso é evolução. Você sempre vai aprender e vai evoluir. Daí você vai me dizer assim, mas isso aí chega a ser até meio que... nossa, a gente fica, de certa forma, meio neurótico. Poxa, mas será que a vida... Eu vou passar sempre tendo que buscar coisa nova, diferente, e aprender, não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Sempre. Mas veja pelo lado positivo da situação. O que você vai fazer com a tua eternidade? Você preferia passar, olha a palavra que eu estou dizendo, eternidade. Passar a eternidade sentado numa nuvem, tocando harpa ou violino, gordinho, porque a ociosidade causa gordura. Passar a eternidade inteira. É isso que você prefere? Esse é o sinônimo de paraíso? Ou melhor, vocês já experimentaram pegar a mão e colocar numa chapa quente de fogão? Conta até 5 e deixa lá. Dói? Será que dói? Dói muito, né? Fique 75 anos, que é a idade média de um brasileiro, com a mão em cima de um fogão. Será que é sofrimento ou não? Fique a eternidade queimando no fogo do inferno. Olha o absurdo do jeito que estão falando. Eternidade, eternidade. Eu dividi a idade de vocês pela idade da terra. E não é nada. Agora já imaginou se passar a eternidade inteira queimando no fogo do inferno porque você pensou no homem da outra mulher ou na mulher do outro homem que está na Bíblia? Olha o absurdo, gente, que nós estamos falando. Viva a evolução. Porque nós vamos ter o que fazer, pelo menos, com a nossa eternidade. Hoje nós estamos aqui aprendendo. Amanhã nós vamos estar em outro lugar aprendendo. Em outra família. Ensinando. Nossa, que coisa maravilhosa. Isso é humildade. Isso é humildade. Mas tem uma coisa que a humildade, eu tenho que falar para vocês, eu já estou estourando nisso na hora, mas eu preciso falar com vocês. Que a humildade gera em nós, que isso é importantíssimo. Ela gera em nós um sentimento de liberdade. Liberdade. Por quê, gente? Porque o orgulhoso, ele está sempre fazendo pose. Desculpe a palavra, mas é verdade. O orgulhoso, ele chega no local, a primeira coisa que ele compara é os carros que estão ali. Aí o meu carro não é melhor. Já está sofrendo. Já está sofrendo. É pesado, difícil de levar. Ele entra aqui dentro, ele vê uma pessoa, olha o cabelo dela, olha o corpo dela, ai meu Deus, eu não sou assim. Está sofrendo sempre. Sofrendo sempre. O humilde não, ele age naturalmente. Não tem problema. Ele age naturalmente. Isso é sofrimento. E olha, veja bem, essa questão de se comparar é complicado. Porque, veja bem, se você está num grupo, eu estou num grupo aqui, ó, e dentro desse grupo eu sinto que eu tenho que dirigir, é minha responsabilidade ensinar e dirigir, eu preciso dirigir. Se eu não fizer isso, eu estou sendo orgulhoso. Agora, se eu estou num outro grupo e eu percebo que eu tenho que aprender nesse grupo, eu tenho que aprender. E os outros têm que dirigir. O humilde, ele age naturalmente em qualquer grupo. Ele vai para lá, ele vem para cá, ele transita normal. O orgulhoso não consegue. O orgulhoso não consegue. Porque ele precisa aparecer sempre. E ele sofre com isso, gente. Ele sofre muito com isso. Por isso, por quê? Porque o humilde é livre, não é escravo de nada. Não tem que ser melhor e ele sabe, nunca será o pior. Isso é a grande verdade da vida. Você jamais será o pior. Jamais. Por mais que você sofra por isso. Mas sempre vai ter alguém que está atrás de você. Sempre vai ter alguém que vai estar na tua frente, mas sempre vai ter alguém que vai estar atrás de você. Essa é a grande verdade da vida. E o Emmanuel tem um livro, no livro Pensamento e Vida, que ele fala isso. A humildade é um ingrediente, diz ele lá, oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. É isso mesmo. O orgulhoso vive com a boca amarga. A boca amarga. Porque ele está se comparando sempre, se comparando. E não tem como. Eu jamais serei a Paula e ela jamais será eu. Não tem como. A carga de conhecimento que ela tem e a que eu tenho é diferente. Talvez ela vai ter o meu conhecimento, talvez eu vou chegar ao conhecimento dela um dia. Mas daí nós já estamos em outra. Não tem como se comparar.
Cada um de nós veio para essa terra com um planejamento, com um corpo, com uma situação financeira, com sentimentos, com famílias, com relacionamentos diferentes. Não tem como se comparar. Não tem como. Ontem eu falei aqui no estudo, que eu gostei, por isso eu guardei, o Caetano Veloso tem uma frase, show de bola, ele diz assim, numa música: cada um de nós sabe a dor e a doçura de ser quem é. Isso aí. Cada um sabe. Eu não sei a dor que a Paula está passando. Eu não posso me comparar com ela. O problema é que o orgulhoso, normalmente, ele não vê a dor, ele só vê as delícias. Ai, o cabelo bonito, o carro maior, a casa melhor e tal. É inteligência. Ele não vê a dor dos outros. Ele não se compara com isso. Por isso ele sofre, 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 sofre. Por isso que Jesus estava certo. Mas tem uma hora que a humildade é... Nossa Senhora. O maior benefício da humildade, gente, eu nem terminar. Eu vou levando. Capaz 5 minutos. O maior benefício da humildade, de ser humilde, é quando a dor bate na porta da gente. Aí é importante e você percebe quanto é importante você ser humilde. Vou dar um exemplo. Quantas clínicas, hospitais de câncer existem no Brasil? Talvez milhares. Quantas pessoas estão passando por essa prova difícil que é a doença do câncer? Talvez centenas de milhares de pessoas no Brasil. Só estou falando do Brasil. É difícil você encontrar uma família que ou não teve, ou não tem, ou não terá alguém com essa prova difícil que é o câncer. Eu sei que a minha mãe trata um câncer há 10 anos. E não é fácil. Mas nos ensinou muita coisa, principalmente o milagre. O humilde, ele encara bem. Só que o orgulhoso tem um problema. Um dos grandes problemas do orgulhoso é o pensamento de exclusividade. Como é que ele encara isso? Ele vai dizer assim: Deus, para mim, tanta gente nesse mundo aqui, ó, meu vizinho, e você vai mandar um câncer para mim? Ou um Alzheimer? É difícil para ele. E ele não entende, ele não aceita, e ele só vai conseguir entrar, digamos assim, na condição de melhora quando ele inicia um tratamento. Porque daí ele vai lá na quimioterapia, ele vai ver que tem muito mais gente pior que ele. Aí ele admite, porque ele é orgulhoso. E aí ele vê que tem pessoas sofrendo mais que ele, e ele entende. Mas é só nesse momento. Agora, se você é humilde, você entende e consegue adaptar isso mesmo. O Chico tem uma passagem interessantíssima disso, que eu vou mostrar para vocês. O Chico, durante uma fase da vida dele, faleceu o irmão dele. Faleceu o irmão dele e a cunhada dele, a mulher do irmão dele, pirada. Tiveram que interná-la no sanatório. E o Chico teve que ficar com um filhinho deles que tinha paralisia cerebral. Então ficou com a família, com o Chico. Quer dizer, quem cuidou foi o Chico. E esse momento o Chico está chorando, sentado num lugar lá, bem tranquilo, chorando, com pena da família, do sofrimento que tudo estava causando, e chegou Emmanuel, que é o mentor espiritual dele. Chega lá e, Chico, por que você está chorando? E o Chico diz, não, acontece assim. Minha irmã desencarnou, ele contou toda a história, eu estou chorando aqui pelo sofrimento que todo esse processo está causando na família. Aí o Emmanuel olha para ele e diz, tá, Chico, tudo bem. Mas por que você está chorando? Ele diz, você não entendeu? Minha cunhada foi internada no hospício. O meu irmão faleceu. E eu fiquei para cuidar de uma pobre criança com paralisia cerebral. Aí o Emmanuel diz para ele assim, Chico, quantas pessoas estão nesse momento internadas em sanatórios, em hospitais, fazendo tratamento de saúde? Quantas pessoas? Minha mãe. Quantas pessoas estão cuidando hoje de filhos, irmãos,
pessoas que vieram com deficiência mental, física. Quantas pessoas? Chico, a dor dos Xavier é diferente da dor dos Pereira, dos Costa, dos Silva? É diferente? Será que é diferente? Sentimento de exclusividade. Por que comigo? Por que com nós? Por quê? E a gente tem que entender isso, gente. Porque o orgulhoso, orgulho, ele te diz que você é um cara especial. É verdade, o orgulho diz que você é um cara especial. Já a humildade diz que você é especial. Sim, você é especial. Mas todo mundo é. Todos nós somos especiais. E viver, gente, é um desafio. Viver é um desafio. Por isso que Jesus estava absolutamente certo. Bem-aventurados os humildes, porque o humilde é uma pessoa feliz. E é feliz mesmo. O humilde pode estar passando por uma maior turbulência na vida dele, mas ele é feliz. O orgulhoso pode estar dando tudo certo na vida dele, mas ele não é feliz. Porque ele não consegue viver com o que ele tem. E ele não aceita ser quem ele é. Esse é o problema. Muito obrigado. Mas eu vou contar uma história, já que vocês estão tão tristes, acho que eu deixei vocês muito tristes. Vocês não estão sorrindo, é ruim terminar uma palestra sem vocês dar um sorriso. Vocês estão se sentindo mal, né? Não fiquem tranquilos, gente. Nós estamos aqui na Terra, e ninguém aqui é humilde ao ponto de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Lúcia, coisa parecida. É o nosso exercício, nós vamos exercitar isso muito ainda. Vamos aprender a ser humilde, com certeza. Vai chegar um momento que nós vamos aprender a ser humilde. Uma vez o Chico Xavier, uma mulher chegou para o Chico Xavier, depois que uma médium tinha dado uma revelação para ela, ela chegou para o Chico, Chico, descobri, revelaram para mim quem eu era nos tempos apostólicos, quem eu era numa encarnação em que vivi com Jesus. E o Chico disse, nossa, meu, mas que bom, né? Que bom que você descobriu isso. Quem que você era? Chico, eu era uma mártir. Eu morri de joelho no Circo Romano, rezando, cantando músicas, resistente à causa do cristianismo. Eu fui uma mártir. E morri devorada por um leão. Eu Chico disse, nossa, mesmo, que bom, né? Que bom isso. E ela, lógico, né? Ela estava mais interessada em saber quem era o Chico, né? E você, Chico, você já sabe quem você era nos tempos apostólicos? E o Chico olhou para ela assim, claro que eu sei. E quem que você era? Eu era a pulga do teu leão. Ele era a pulga do leão dela. Isso é humildade. E se o Chico era a pulga, né? O que nós éramos? Talvez o parasita que vivia na pulga do Chico. Gente, obrigado, tá? Muito exercício de perdão para vocês. Desculpe eu passar um pouquinho do tempo aí, tá? Mas muita paz, muita saúde para todos.